Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Igor Belo na área. Vamos dar continuidade à nossa sequência de exercícios que eu prometi para vocês para esse concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro de 2024. Prova chegando aí no dia 21 de abril, é um domingão. Então, com este vídeo, nós iremos finalmente inaugurar a primeira parte do edital. Antes de mais nada, já pode me seguir no Instagram, @professorbelo, vai estar aqui embaixo. E você também pode ativar as notificações aqui deste canal no YouTube. Já pode dar aquele seu like, aquele seu joinha e compartilhar com a galera que também está estudando. Beleza? Então, já agradeço a sua presença aqui. A gente sabe que nós vamos dar início a uma sequência de vídeos só de exercícios. E eu trouxe para vocês aqui esse material, que eu peguei questões, obviamente, da banca FGV e de outras bancas para a gente fazer um apanhado dessa parte número 1 de células, ok? Então, como vocês podem verificar aqui, neste material, tá lá o meu nome, aí tá lá Biologia CBMERGE, então nós vamos trabalhar a parte número 1. O que é essa parte número 1 do edital? Eu botei aqui em azul. Célula, tá vendo aqui? A unidade dos seres vivos, diversidade e organização das células, célula e manutenção da vida, diversidade celular nos organismos multicelulares. Então, o que eu vou fazer? Este é apenas o nosso pontapé inicial. Eu coloquei 15 questões aqui. Belo, esgotou o assunto de célula? Esgotou com esse vídeo toda a parte de célula e de citologia para minha prova? Não. Eu vou colocar mais vídeos sobre isso, tá? Não às vezes com as mesmas questões, e sim com questões diferentes, mas tudo envolvendo a parte do componente celular. Beleza? Então, sem mais atrasos, sem mais demoras, vamos dar início aqui a uma sequência de exercícios. Lembrando, não é uma aula teórica, tá? Se você quiser saber teoria, você já tem aqui um rol de vídeos também publicados no meu canal, também do Bombeiro, tá? A Banca FGV, que não mudou em nada. Os vídeos estão todos lá, você pode clicar e ver na minha playlist. O que eu vou fazer aqui, eu vou dar uma teoria também, mas em cima da questão, tá? Então o nosso foco agora mudou, até porque estamos em reta final, não dá mais para montar um curso exaustivo de material teórico. Agora é só atacar a questão mesmo, beleza? Então, vamos lá. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar essa dúvida no meu Instagram, @professorbelo, me adicionar lá, ou você pode também escrever aqui no meu YouTube, tá? Comentando o vídeo que eu consigo responder. Às vezes eu demoro 2, 3 dias para responder a galera, mas eu sempre procuro dar um joinha e responder todo mundo lá. Valeu? Vamos que vamos. A primeira questão, ela caiu no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, só que foi para o cargo de soldado, ok? A banca FCC Fundação Carlos Chagas. Foi do ano passado, 2023. Ele falou o seguinte, toma cuidado com esse tipo de questão, tá? É uma questão de nível tranquilo, nível fácil, e isso pode aparecer na sua prova. Eles falaram o seguinte, as células são unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos. Considere as seguintes estruturas ou organelas e funções. Então essa questão trouxe estruturas ou organelas e elencou de 1 a 4 em algarismos romanos. 1 é a mitocôndria, 2 os lisossomos, 3 os ribossomos e 4 os cloroplastos. Aqui ele tacou as funções para você. Fotossíntese, síntese de proteínas, respiração celular e digestão celular. Aí ele falou o seguinte, a relação correta entre a organela celular e a sua respectiva função está em quê? Galera, isso aqui é uma questão típica de concurso público, tranquila e fácil, que ele vai perguntar ao aluno se o aluno tem ideia do que fazem as estruturas que compõem uma célula. Então você sabe muito bem que quando nós tratamos de célula, só tem 2 tipos. Ou a célula é procarionte, ou a célula é o que, galera? Eucarionte. Perfeito? E ele está falando especificamente de quem aqui? Ele está falando da célula eucarionte. Belo, e por que ele está falando da eucarionte? Porque esta célula eucarionte é aquela célula mais difícil. É aquela célula que você tem a membrana plasmática, que eu chamo de MP, eu tenho uma região
chamada de citoplasma, e esta região conhecida como citoplasma é onde você vai ter a presença das famosas organelas citoplasmáticas, organelas essas que cada uma vai exercer uma função, como se fosse uma pequena indústria, e você tem uma região onde fica, né, o material genético, que é a região do núcleo, e esse núcleo vai ter uma membrana conhecida como membrana nuclear ou carioteca. Beleza? É uma célula muito mais complexa do que a procarionte, que basicamente são as células das bactérias. Então veja, ele está cobrando de você uma relação. Se você sabe pegar a organela que existe naquela célula eucarionte e falar qual é a função que essa organela tem. E aí, meu querido, você não tem saída, porque isso são coisas decoradas. Você tem que decorar isso, não adianta. Por exemplo, aqui nós temos a mitocôndria. Aí eu te pergunto, a estrutura mitocôndria, tá? Esta organela que vive lá no citoplasma de uma célula eucarionte, o que ela faz para você? O que a mitocôndria exerce dentro da tua célula? Ela faz fotossíntese, síntese de proteínas, ela faz a respiração celular ou a digestão celular? Galera, ela faz a respiração celular. Então, ficou fácil. O item 1, né, em algarismos romanos, que é a mitocôndria, precisa necessariamente estar associado à letra C, ok? É isso. Mitocôndria faz respiração celular. Fechado? Beleza. Próxima. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Eu tenho ali um lisossomo. Lisossomo também é uma organela, é uma pequena vesícula, né, uma bolsinha ali, também que fica no citoplasma de uma célula que tem uma função específica. E a função de um lisossomo numa célula é basicamente promover a famosa digestão celular. Portanto, toda a digestão que acontece dentro de uma célula, e a gente vai chamar isso de digestão porque é dentro, ó, intracelular, é a digestão dentro da célula, vai ser feita por uma estrutura, por uma organela chamada de lisossomo. Beleza? Então, 2, letra D. No item 3, que é a estrutura ou organela conhecida como ribossomo, essa você precisa saber. Ribossomo tem a função de sintetizar, ou seja, produzir as famosas proteínas. Beleza? Então, você tem a síntese de proteínas basicamente associada à organela ribossomo. Só lembrando um pequeno detalhe. Quando uma célula tem ribossomos livres, soltos, esses ribossomos fazem proteínas que geralmente serão utilizadas dentro da célula. Se essas estruturas conhecidas como ribossomos estiverem presas, aderidas a uma estrutura chamada de retículo endoplasmático, o que você vai ter aqui é um ribossomo preso na parede de um retículo endoplasmático. Quando isso acontece, eu vou chamar este retículo endoplasmático de granular. Granular, granuloso, tá? Por quê? Porque ele está preso com ribossomos. E aí, todas as vezes que esse retículo endoplasmático granular, antigamente a gente chamava ele de retículo endoplasmático rugoso. Todas as vezes que esse retículo endoplasmático produzir proteínas, essas proteínas vão ser usadas fora da célula. A gente fala que são proteínas para exportação. Beleza? Show de bola? Então nós já temos aqui praticamente a nossa resposta. E por fim, nós precisamos lembrar que no item 4, os famosos cloroplastos também são organelas, ok? Presentes em células eucariontes, principalmente em células eucariontes, só que são eucariontes vegetais, porque são os vegetais, são as plantinhas que vão utilizar esse cloroplasto aqui para fazer o famoso ATP, a energia delas. E como elas fazem esse ATP? Através de um metabolismo chamado fotossíntese. Logo, a organela cloroplasto, que é o item 4, precisa estar associada à letra A. Nesse sentido, 1C, 2D, 3B e 4A está aqui.
Achei. Deixa eu só mudar a cor da caneta. Está aqui, ó. Letra E. Beleza? Show de bola. Galera, pô, Belo, tá de brincadeira. Eu tô decolando em biologia. Essa questão é ridícula. Essa questão aí, pô, vou até pular, meu irmão, olha só. Pode cair na sua prova. Se você acha fácil, ótimo. Mas tem gente aqui no canal que tá começando engateando aí do zero. Então, viu a aula teórica lá e tá começando aqui já a atacar algumas questões. E eu não tô inventando questão nenhuma. É questão de concurso. Então, se caiu, seja lá fácil, médio, difícil, tá lá. E a gente tem que resolver. Tá? Então, você não pode perder um tipo de questão dessa no dia da sua prova, no domingão, dia 21 de abril. Combinado? Fechamos, então. Vamos para 2. Não desista. Vamos embora. Questão número 2. Essa questão número 2, você pode falar assim, questão ridícula, fácil, mas ela caiu na prova do bombeiro de 2022/2023. Beleza? Ela caiu. E tá aí, ó, Fundação Getúlio Vargas. Olha o que ele falou. Certa vesícula, muito frequente no citoplasma de células, com funções fagocitárias. Gente, para quem não sabe, função fagocitária é quando uma estrutura celular, alguma organela, consegue englobar alguma outra coisa. Então, tem lá uma bactéria dentro da tua célula. Se você tiver alguma estrutura que consiga engolir, englobar, envolver esta bactéria, o nome disso é função fagocitária. Beleza? Então, eu tenho uma certa vesícula, muito frequente no citoplasma de células com funções fagocitárias, e essa certa vesícula ela é delimitada por uma membrana, e olha aqui, ó, ela contém enzimas capazes de, delicinha.com, digerir moléculas orgânicas em geral. Galera, ele está falando e está te dando a questão na cara do gol. Irmão, eu tenho uma eu tenho uma vesícula, tá? Que ela tem uma enzima e essa enzima é capaz de digerir moléculas orgânicas em geral. E ele te pergunta, essa estrutura é quem, hein? Quem que é essa estrutura que está lá no citoplasma das células, que tem essa função fagocitária? Será que isso é o retículo endoplasmático rugoso, peroxissomo, complexo golgiense? É o lisossomo ou é um vacúolo contrátil? Galera, isso aqui de fato é um lisossomo. Letra D de dado. Então você vê que a questão número 1, que foi essa que a gente acabou de fazer aqui em cima, veja bem, que ela também traz o lisossomo, você vê que o lisossomo faz a digestão celular. E aqui embaixo, na questão 2, que caiu na banca FGV, ele fala em digerir. Então percebam como uma banca acaba copiando a outra? Beleza? E estava na sua prova, irmão. Parabéns para você que passou no ano passado e para você que está aqui novamente olhando, resolvendo as questões novamente, vamos acreditar. Tá? Não é impossível não, você vai conseguir. Então é só cair para dentro. Beleza? Então, se você já achou essa questão tranquila, você já tá legal. Aí veio essa aqui, questão número 3, tá? É da banca AOCP. Essa questão caiu em 2022, tá? Na PM do Espírito Santo. Olha só que interessante essa questão aqui. Eu trouxe ela, e muitas vezes, às vezes eu deixo de comentar alguma coisa nos vídeos de teoria para trazer algumas coisas para as questões, tá? Porque nem tudo, citologia é um assunto extremamente vasto, é muito grande. Pode cair 8 questões de citologia, pode cair as 10, pode cair uma só, mas enfim, a quantidade de assuntos que a gente aborda em citologia é muito grande. Então o que a gente faz aqui é tentar adivinhar o que eles podem cobrar. Por isso que eu trouxe esse item que pode ser novidade para algumas pessoas. Olha só, a célula ela é a unidade biológica e funcional dos organismos vivos. Possuem uma grande diversidade de origens, tamanhos, formas, ciclo vital e funções, além de serem dotadas de uma incrível dinâmica. Isso é verdade. Nelas, ou seja, nas células, a vida se manifesta de uma forma independente e ativa. As células são entidades vivas, dotadas de uma complexidade estrutural e funcional superior, permitindo-lhes uma infinidade de capacidades e transformações que são próprias da vida. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Então ele faz um texto longo sobre células, fala que ela tem
um dinamismo incrível. Realmente, isso é verdade, por conta de um modelo conhecido como modelo mosaico fluido, tá? Eu já comentei isso com vocês em vídeo aqui de teoria, beleza? Então, realmente, é isso mesmo. Você tem formas diferentes de células, existem células de tamanhos diferentes, células de origens diferentes, células com funções diferentes. Por exemplo, uma célula de contração muscular, quando você está malhando na academia, fazendo barra, correndo para fazer um TAF, são funções específicas de células de musculatura, são as células musculares. Quando você raciocina aqui na minha aula, largou o celular, ó, deixou ele de lado, se concentrou comigo, está prestando atenção, está utilizando o neurônio. É uma célula com uma função diferente da muscular. Ela está ali fazendo conexões neurais para você entender essa matéria. Compreende? Então essa é a ideia. E após esse textão, ele quer que você marque algo correto. E essa questão pode ser uma novidade. Olha só. Primeiro, letra A. Quanto à forma, as células são dotadas de um grande dinamismo e elas apresentam formas extremamente variáveis. Por exemplo, você tem uma célula que pode ser a forma de um neurônio, você pode ter uma célula que é conhecida como célula muscular, já é uma célula diferente, entendeu? Você pode ter, por exemplo, uma célula da pele que é totalmente diferente. Ó, você pode ter uma célula, por exemplo, de um grupo, né, um reino, que a gente chama de protoctista, onde você encontra os famosos, deixa eu ver se vocês vão ver aqui, ó, os famosos protozoários. Não sei se você já viu algum protozoário na vida, em algum livro, enfim. Os protozoários são seres vivos, compostos por células. Às vezes o protozoário é formado por uma única célula. É um ser unicelular. E tá certo, é uma célula totalmente diferente. Entende? Então, quando ele fala que quanto à forma, as células são dotadas de um grande dinamismo, isso é verdade, porque existem várias organelas lá, cada uma faz uma função, você tem a membrana plasmática com aquele modelo mosaico fluido, e realmente elas apresentam formas extremamente variáveis. Isso está correto. Então, esta letra A aqui, a princípio, é a minha questão verdadeira, ok? É isso que a questão quis passar para você. Mas vamos fazer uma análise aqui. Letra B. Quanto à estrutura, as células podem apresentar 3 modelos. Procarionte, o modelo eucarionte e o modelo mesocarionte. Primeiro, que isso aqui não existe, né? Então, por enquanto, só se conhecem 2 tipos de células. Ou a célula é procarionte ou a célula é eucarionte. Portanto, a letra B é uma questão que está o quê, galera? Errada. Olha a letra C. Em relação ao ciclo vital, as células são classificadas em lábeis, células de longa duração, e estáveis, que elas duram toda a vida. Tem muita gente que não sabe isso, porque isso aqui é um assunto pouquíssimo explorado em vestibulares, em questões de concursos. Eu praticamente nem ensino isso, porque não cai. Mas ele colocou aí, eu vou dar um pitaco para vocês, tá? Quando a gente fala em células do tipo lábeis, eu não sei se o material vai conseguir mostrar aí para vocês, mas eu acho que vai. Quando você fala em células lábeis, esse tipo de célula aqui, galera, esse tipo de classificação tem a ver com a capacidade que uma célula tem em relação à sua multiplicação. É a capacidade que a célula tem de se reproduzir. Tem a ver com a reprodução desta célula. Tem a ver com a capacidade daquela célula fazer mitoses. Lembra da mitose, que é quando uma célula começa a se dividir bastante? Então, se eu falo que uma célula é lábil, uma célula lábil, é porque ela tem uma alta capacidade, ok? Uma alta capacidade de reprodução, uma alta capacidade mitótica. O tempo inteiro ela está se reproduzindo. Já é? Fechou? Por exemplo, a célula da pele. A gente renova a pele é um órgão, tá, galera? Os órgãos são formados por tecidos e os tecidos só são formados porque você tem células. Então, conjunto de células formam tecidos, conjunto de tecidos formam órgãos. Então, quando você pensa na pele como órgão, né, quando você analisa ali as estruturas teciduais da pele e você analisa as células, você vai perceber que as células, por exemplo, da pele, da nossa epiderme, elas são lábeis. Toda hora elas estão se dividindo. Beleza? Sacou?
Então isso não tem a ver com ciclo vital, tá? Existe um erro conceitual aí. Isso tem a ver com capacidade de multiplicação, tá? Então você tem células lábeis, você tem células permanentes e você tem as células que a gente chama de células estáveis, tá? As permanentes seriam o seguinte, por exemplo, as células do fígado, os famosos hepatócitos. Pô, Belo, como assim os hepatócitos são exemplos de células permanentes? É o seguinte, essa célula ela tem a capacidade de se reproduzir, de se dividir totalmente, ela consegue. Só que ela não está muito afim. É como se ela fosse permanentemente ali. Ela tá tipo na inércia, esperando. Ah, eu tô aqui, eu sou um hepatócito, tô de boa. Tô cuidando do meu fígado aqui, eu componho esse órgão chamado fígado. Mas não tenho por que me dividir. Tô aqui na minha. Porém, se essa célula permanente receber algum tipo de estímulo, ok? Essa célula vai conseguir se reproduzir. Um exemplo. Eu estou doente, estou com um problema no fígado. Estou com um nódulo no fígado. O médico desconfiou, falou, pô, Belo, vamos fazer o seguinte, vou pedir para você fazer uma biópsia. Vamos arrancar um pedaço desse fígado aí, um pedacinho só, que eu vou botar numa lâmina no laboratório para analisar o que está pegando aí. Vamos que é um câncer, vamos ver se é um câncer. O que está pegando nesse bagulho aí? Aí eu vou lá, vou ser anestesiado, ele arranca um pedaço do meu fígado para fazer uma análise histológica, para analisar como é que está o tecido ali do meu fígado. Nisso que ele arrancou, que ficou uma ferida no meu fígado, as minhas células permanentes, que são os hepatócitos, falam assim, ah, what the fuck? Né? O que? Pô, arrancaram um pedaço do fígado do Belo. Então, peraí, não precisava não, mas agora eu vou me reproduzir para conseguir repor estas células perdidas aqui nessa biópsia. Entendeu a jogada? A célula lábil é o tempo inteiro se reproduzindo. A célula permanente não. Ela pode se reproduzir, ela pode se multiplicar, mas só quando ela percebe um estímulo e aí ela vai ter essa necessidade. E as estáveis não. As estáveis, elas perdem essa capacidade, elas perdem, tá? A capacidade de reprodução. Beleza? Por exemplo, eu quero um exemplo, Belinho, ó, os neurônios, tá? O neurônio é uma célula muito interessante, né? E basicamente, uma vez que o neurônio está formado, ele não fica se dividindo, fazendo mais mitoses, não. Ele está ali. E você vai viver com o que tu tem. E acabou. Então, se você tiver um AVC, um AVE, um acidente vascular encefálico, por exemplo, e tiver alguma queima, alguma perda de neurônios, não fica nascendo outro neurônio ali, não. Tu vai usar o que sobrou. E é assim que funciona. É por isso que as pessoas que têm problemas vinculados à questão neural perdem capacidade de fala, perdem capacidade de memória, né? Quando a gente fala no Alzheimer, quando a gente fala numa demência, é isso que vai acontecendo com a pessoa. Senão seria muito fácil. Ih, perdi a capacidade de fala. Peraí, deixa eu produzir mais neurônios aqui, que aí eu consigo refazer a minha capacidade de fala. E infelizmente não acontece assim, tá? Não faz parte da nossa espécie a gente conseguir proliferar cada vez mais neurônios. Entenderam as classificações, galera? Então, células lábeis, permanentes e estáveis têm a ver com capacidade de divisão destas células, com capacidade de multiplicação dessas células. Então, essa questão aqui, ela está errada. Foi? E, letra D, os elementos que constituem a célula são membrana plasmática, legal, o citoplasma, legal, e tá faltando o quê? Membrana plasmática, citoplasma e o núcleo, galera, onde basicamente está ali o nosso material genético, beleza? Toma cuidado, porque às vezes o aluno pode pensar que essa questão tá verdadeira e querer marcar a letra D. Porque membrana plasmática e citoplasma está presente, por exemplo, numa célula procarionte. Ok? Mas, via de regra, isso aqui, quando ele solta esse texto, ele está falando de origem, de tamanhos, de forma, de funções, de ciclo vital, de dinamismo, tá? Ele está provavelmente citando células eucariontes.
Então você não pode esquecer que nas células eucariontes você tem membrana plasmática, citoplasma e um terceiro componente, que é o núcleo, que ele deixou de falar. Por isso que a letra D de dado está o quê? Errada, tá? Pô, Belo, tu tá demorando muito em cima da questão, eu tô ficando boladão. Irmão, então vaza daqui, tá? Porque aqui é pra gente esmiuçar o item. Pra você chegar na prova no dia 21 de abril e falar, meu irmão, não acredito. O maluco é brabo, eu gabarito aqui. A primeira prova que tu já vai querer fazer no dia 21 é de biologia, com 10 questões. Para começo de conversa. Já para tu ganhar confiança. Já vai bater o olho, pum, canetei, próximo. É assim que eu quero que você chegue lá. Beleza? Então vamos que vamos. Letra E. Normalmente a forma das células dos animais e vegetais não é condicionada pela função que desempenham no organismo. Pessoal, isso aqui está errado, porque é assim. Uma célula vegetal vai ter aquela estrutura, aquela forma, porque ela está no vegetal. E uma célula animal vai ter aquela estrutura e aquela forma porque ela está no animal. São questões completamente distintas. Apesar de ambas serem células eucariontes, você vai ter estruturas na célula eucarionte vegetal que não vão estar, por exemplo, no animal. Vou dar um exemplo. Na célula vegetal você tem cloroplasto. Na animal você não tem. Na célula vegetal você tem parede celular. Você aqui, ser humano que está tendo aula comigo, tu não tem parede celular. Entendeu a jogada? A célula vegetal tem vacúolo para armazenar água. Você não tem vacúolo dentro da sua célula eucarionte animal para ficar armazenando alguma coisa. Entende? Então, até o formato de uma célula, por exemplo, lá do xilema, que é um tecido de condução, do floema, que é um outro tecido de condução, dos parênquimas, aquífero, aerífero, todas as estruturas celulares vegetais têm formatos para atender o vegetal. E todas as estruturas celulares animais têm formatos para atender as suas demandas. Então, normalmente, a forma das células dos animais e vegetais não é condicionada pela função que desempenham no organismo. Isso é mentira, é sim. Está dizendo que não é. Por isso que a questão está errada. Fechado? Então, fizemos a 1, a 2 e a 3. Vamos para a questão 4 da banca IBGP e caiu para Corpo de Bombeiros Militares em 2023, lá de Minas Gerais, tá? Leia o texto a seguir. Questão muito boa, tá? Eu achei essa questão até bem difícil. Biocurativo inteligente, feito de células-tronco, trata lesões e queimaduras. Olha que questão boa aí para o bombeiro. Aí vem lá um texto, né, do Eduardo Gerac, da agência FAPESP. A startup brasileira In Situ Terapia Celular desenvolveu, com o apoio do Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, que é o PIP, da FAPESP, um biocurativo para o tratamento inteligente de feridas e queimaduras. O produto, que tem a aparência de uma lente de contato, é obtido a partir de células-tronco e de um hidrogel impresso a partir de uma bioimpressora 3D. Ele pode ser aplicado diretamente sobre a pele. Olha que evolução, né? Com base nas informações do texto, para a produção do biocurativo, foram utilizadas células-tronco. Olha que legal. Isso tem a ver com citologia, conhecimento de células, só que aqui são células-tronco. Desta forma, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica apresentada por essas células. Que células? As células-tronco. Galera, deixa eu aqui colocar para o lado, porque eu não falei isso nas minhas aulas teóricas, tá? É só para você ter uma ideia aqui. Preste atenção. Quando eu falo em células-tronco, de cara, a primeira coisa que você tem que lembrar é que estas células, elas são indiferenciadas. Você precisa gravar esse palavrão aqui. Como assim, Belo? São células indiferenciadas. São células que ainda não possuem uma definição do que elas vão ser. Falando numa linguagem bem básica, é tipo assim: você um dia foi um zigoto, correto? Formado por um espermatozoide do teu pai biológico com um ovócito secundário da tua mãe biológica. Quando esse espermatozoide fecundou esse ovócito secundário, a partir ali de uma fecundação, de uma relação sexual, a partir desse momento, houve uma junção de duas células.
e um processo de mitoses, uma atrás da outra, para que você, enquanto zigoto, começasse a se dividir, formasse ali uma mórula, uma blástula, uma gástrula e fosse passar a ter bilhões de células que é você hoje. Então você começou pequenininho e você foi se dividindo. Como é que você sabe, por exemplo, que uma certa célula sua vai ser uma célula estomacal? Como é que você sabe que uma célula sua original vai ser um neurônio? Como é que você sabe que uma célula sua vai ser a célula da tua língua? Como é que tu sabe que uma célula tua vai ser a célula do teu olho? Tu não sabe, porque as células começam indiferenciadas. Entendeu a jogada? E estas células indiferenciadas, estas células tronco, galera, elas acabam surgindo na nossa vida na fase embrionária, quando nós somos embrião. Sacou a jogada? Então, quando a gente fala em células tronco, a gente fala, ó, nós temos células tronco do tipo embrionária. Sacou a jogada? Então, quando eu falo em células tronco embrionárias, a gente até classifica essas células tronco em dois tipos. Células tronco totipotentes e células tronco pluripotentes. Beleza? Isso tem a ver com a capacidade que a sua célula tronco embrionária possui de se diferenciar em algo, né, em algum tecido que você precise. Então, por exemplo, quando eu falo em célula tronco embrionária, ela é indiferenciada. Ela ainda não sabe o que ela vai ser, mas ela tem a capacidade, se ela for assim, ó, se ela for totipotente, ela tem a capacidade de se transformar em qualquer tipo de tecido do seu corpo. Legal? Já se ela for uma célula tronco embrionária, só que do tipo pluripotente, ela também vai ter uma grande capacidade de se transformar em tecidos, só que com uma restrição. Por exemplo, as células tronco pluripotentes, elas formam basicamente o que a gente chama de tecidos. Na verdade, não são tecidos, são os folhetos, né? Que vão dar origem aos tecidos. Elas conseguem formar isso aqui, galera, ó. Folhetos embrionários. Como assim, Belo? Os folhetos embrionários são a ectoderme, deixa eu anotar aqui para vocês. Ectoderme, mesoderme, tá? Não repara a letra não, tá, galera, que eu estou escrevendo rápido. E a endoderme. Combinado? Então, falei em célula tronco embrionária do tipo pluripotente, ela tem capacidade de formar folhetos embrionários? Tem. Que folhetos? Ectoderme, mesoderme e endoderme. E são esses folhetos aqui que dão origem aos tecidos, tá? Mas toma cuidado. A célula tronco pluripotente, ela não consegue formar, por exemplo, placenta. Não consegue formar a placenta e anexos embrionários. Não consegue formar. Tá bom? Show de bola. Já a totipotente consegue formar qualquer tecido que você quiser. Ah, eu tenho uma célula tronco embrionária, eu preciso de um neurônio. Ela consegue ser um neurônio. Ah, eu tenho uma célula tronco indiferenciada ali embrionária, eu preciso formar um fígado. Ela consegue ser um fígado. Ah, eu tenho uma célula tronco embrionária aqui, totipotente, eu preciso formar uma célula cardíaca. Eu consigo. Ah, eu preciso transformar isso num osso. Eu consigo. Eu preciso formar isso aqui numa cartilagem. Eu consigo. A totipotente, ela é bolada. Ela é bizarra. Ok? E as pesquisas hoje em dia, a ciência avança muito em cima disso daí. Tá? Você também tem células tronco, que eu vou chamar de células tronco adultas. Beleza? E aí são as multipotentes. Tá bom, galera? Vou até anotar aqui para você não perder esse conhecimento. Então, além das células tronco embrionárias, que podem ser totipotentes e pluripotentes, você tem as células tronco, que eu vou chamar de células tronco. Espera aí agora, deixa eu apagar essa palavra aqui. Células tronco adultas, tá? E a gente diz que elas são células tronco do tipo multipotentes.
multipotentes, tá? E aí elas não têm essa capacidade de se transformar em qualquer tipo de tecido. Não, ela não consegue, tá? Basicamente você acha essas células-tronco multipotentes no famoso cordão umbilical, beleza? Muitos pais hoje em dia, quando os seus filhos nascem, guardam células-tronco multipotentes do cordão umbilical do seu neném, e você acha também isso aqui na medula óssea vermelha. Pô, Belinho, por que é importante às vezes eu ter dinheiro e guardar ali as células-tronco do meu filho? Porque neste caso específico, a célula-tronco multipotente que você encontra no cordão umbilical, por exemplo, do seu filho, e você deixa guardado lá no laboratório, congelado em nitrogênio líquido lá, porque se ele na fase adulta tiver algum caô, tiver algum problema, você pode recorrer a esse cordão umbilical. E dali, daquela célula-tronco multipotente, ela vai se transformar basicamente naquele tecido que a originou. Então, se ele precisar, eu tô com um problema aqui no meu, no meu esôfago. Talvez dessa questão aí do cordão umbilical tenha ali células que possam ajudá-lo a refazer, né, vamos colocar assim, a recompor células mais saudáveis do esôfago e atuar, né, fazer um tratamento terapêutico em cima disso, em cima dessas células. Até porque já são os próprios genes dele, então não vai haver nenhum tipo de rejeição a princípio. Então é para isso que a gente guarda esse tipo de célula, tá? E você também tem célula-tronco adultas, só que elas são artificiais, né? Elas são conhecidas como células-tronco induzidas, tá? A gente coloca como células-tronco do tipo induzidas. E aí é induzidas por quê? Porque basicamente para você utilizá-las você precisa entrar com um vírus dentro dessa célula. Esse vírus, ele ataca o material genético, né, o núcleo dessa célula. Você consegue reprogramar esta célula, e aí uma vez com essa célula reprogramada, é muito mais difícil fazer isso, ela consegue se diferenciar em alguma coisa que você precise, em algum tipo de célula que você esteja necessitando. Beleza? Então isso aqui foi basicamente uma aula teórica de célula-tronco para você levar esse conhecimento para a questão. Beleza? Então vamos retornar ao item e ver como que a gente pode resolvê-lo. Eu já li o texto para vocês. Então, desta forma, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica apresentada por essas células que são as células-tronco. Primeiro, a célula-tronco ela tem uma capacidade aí de autorrenovação, mantendo o seu estado indiferenciado. Perfeito. Por quê, galera? Quando você consegue se reproduzir, se a célula-tronco tem essa capacidade de autorrenovação, ela está se dividindo e ela mantém o seu estado o quê? Indiferenciado. Então eu tenho uma célula-tronco aqui, ela faz uma mitose, eu formo mais duas. Ela continua do jeito dela. Depois eu faço aqui mais uma mitose, ela forma mais duas, e essa aqui também. Então ela mantém o seu estado indiferenciado, que é a característica principal de uma célula-tronco. Conseguiu entender? A princípio está certinho. Vamos ver alguns outros itens aqui. Elas sofrem constantes mutações gênicas. Gente, eu não falei isso. Eu não posso dizer que as células-tronco estão sofrendo constantes mutações gênicas. Isso aqui já está errado. Letra C. Elas são diferenciadas. Não. Célula-tronco ela é indiferenciada. Ela ainda vai se dividir e se diferenciar em alguma coisa. Elas não são diferenciadas. Elas são indiferenciadas. Cuidado com esse tipo de comentário. Beleza. Letra D. Ela repõe passivamente a sua população de maneira esporádica nos tecidos. Gente, como assim repõe passivamente a sua população de maneira esporádica nos tecidos? De vez em quando eu reponho o tecido ou não, às vezes sim, às vezes não. Isso aqui não tem nada a ver, tá? Às vezes a gente tem o tempo inteiro reposição de tecido, justamente porque a gente tem uma célula inicial que ela vai se diferenciar, por exemplo, na célula da pele, do órgão pele, né?
Então isso aí não tem nada a ver de esporádico, tem situações que é o tempo inteiro você utilizando aí suas células-tronco. Beleza? Show de bola. Entenderam a questão, né? Por isso que eu perdi bastante tempo nela. Questão boa aí, ó. Foi uma questão para soldado, tá? Uma questão de nível difícil. Vamos para a quinta questão, caiu para cadete, Corpo de Bombeiros Militar, aqui não, né? Lá do Paraná, né? Aqui é Rio de Janeiro. Vambora, vamos tentar entender isso daí. No que diz respeito aos mecanismos de transporte transmembranar, assinale a alternativa correta. Então, vai haver algum tipo de transporte, tá? Pela membrana. Isso tem a ver com citologia. No epitélio intestinal dos animais, as especializações da membrana, chamadas de microvilosidades, reduzem a área de absorção, evitando o transporte por endocitose. Isso está errado, galera. Toda vez que você tem microvilosidades, a absorção, a área de absorção daquele alimento, daquele nutriente, aumenta. E não reduz, aumenta, ok? Letra B. Na difusão simples, lembra que difusão é um processo que não gasta energia. Na difusão simples, a passagem de substâncias através da membrana ocorre a favor de um gradiente de concentração. Isso está certo, né? Como assim a favor de um gradiente? A substância vai sair da onde ela tem mais concentração para onde ela tem menos concentração. Então, se eu pegar um frasco de perfume aqui e abro no meu quarto, eu tenho muito perfume concentrado aqui dentro e pouco perfume concentrado aqui fora no meu quarto. Então, se eu abrir o frasco e deixar ele aberto, isso é uma difusão. O cheirinho do perfume que está aqui dentro vai exalar aqui para fora, a favor de um gradiente de concentração. Onde é que a questão errou? Com gasto de energia. Falou que isso acontece com gasto de ATP. E é sem gasto de ATP. Por isso que a letra B está errada. Letra C. Nos neurônios, legal, o potencial de repouso da membrana ele é mantido pela difusão facilitada, chamada de bomba de sódio e potássio. Meu filho, se o nome é bomba de sódio e potássio, falou na palavra bomba em biologia, precisa de energia. E tudo que precisa de energia tem que consumir e gastar ATP. E se tem que consumir e gastar ATP, jamais, never, pode aparecer a expressão difusão. Porque difusão não existe gasto de energia, nunca. Beleza? Então, essa letra C está o quê? Errada. Questão boa, hein? Letra D, vamos ver. A região dos pelos radiculares das plantas, quando eu falo em pelos radiculares das plantas, são os pelos das raízes, tá? A região dos pelos radiculares das plantas tem uma maior concentração de solutos que a água do solo. Ó, de novo, a região dos pelos radiculares das plantas possui aí uma maior concentração de solutos, maior concentração de sais, de açúcares, é isso que ele quer dizer. Uma maior concentração de solutos do que a água do solo. De modo que a água entra no interior das raízes por um processo conhecido como osmose. Galera, isso aqui está correto. Porque na raiz, lá na região dos pelos radiculares das plantas, já que aquela raiz está no solo e tem água nesse solo, a água que está no solo vai querer entrar para a região da raiz, porque a água está olhando para a raiz e falando, caraca, raiz, tu tá cheio de açúcar aí, hein? E sais minerais, eu vou entrar porque eu vou querer diluir isso. Então, quando a água sai daqui, do meio hipotônico, e vai para o meio hipertônico, que é aquele meio que está super concentrado de sais minerais, por exemplo, ou de açúcares, ela vai migrar. No que ela migra, essa passagem de água do solo para entrar no interior das raízes, a gente chama de osmose. E é sem gasto de energia, ok? A osmose é um tipo de transporte passivo bem específico, porque envolve a passagem de água. Letra E. O transporte ativo é caracterizado pela passagem de substâncias a favor do gradiente de concentração. Isso está completamente errado, porque se o transporte é ativo,
Ele é contra o gradiente de concentração. Ele é contra. É aquele exemplo que eu gosto de dar do metrô. Irmãos, tu tá no trem do Rio de Janeiro, no metrô, na plataforma, e lá dentro tem 1 milhão de pessoas no vagão, quando a porta abrir, ninguém quer que tu entre, filho. Porque já tem 1 milhão de pessoas dentro do vagão. Então, se você tá na plataforma, tu fala, meu irmão, que isso? A porta abriu, ninguém desceu, e eu ainda tenho que pegar esse trem, tu vai ter que fazer força para entrar. Por isso que o transporte ativo, ele é contra um gradiente de concentração. Eu, que estou do lado de fora na plataforma, eu e mais meia dúzia de gato pingado aqui, querendo forçar a barra para entrar num trem que já está lotado. Para isso eu tenho que gastar energia. Para isso eu preciso usar uma bomba. Por isso que é o transporte ativo. Então ele é contra um gradiente e nunca a favor de um gradiente. Beleza? Eu dou essas explicações para ver se essa parada entra na tua cabeça. Eu espero que você entenda. Fechado? Questão 6. Soldado combatente e bombeiro militar. Aqui já foi a banca IDECAM, tá? Galera, eu fiz questões também da banca FGV, tenho buscado de diversos concursos, mas eu preciso trazer de outras bancas também. Para controlar o crescimento de células cancerígenas, é importante o controle das divisões celulares destas células. Até porque a célula com câncer, né, ela vai se reproduzindo e vai gerando mais células com câncer, formando o famoso tumor, aquela massa tumoral. E eu preciso controlar isso. E aí ele vai falar qual é a estrutura celular que tem a participação direta para que o processo de divisão celular ocorra de forma adequada. Por isso que você tem que saber histologia. Será que é o ribossomo? Será que é a mitocôndria? Será que é uma estrutura conhecida como centríolos? Será que são os lisossomos ou o retículo endoplasmático liso? Qual dessas organelas presentes no citoplasma controla a divisão celular? Meus amores, é essa aqui, ó. Centríolo, tá? Na hora que uma célula vai se dividir, eu não sei se você vai lembrar, mas os centríolos são 2 tubinhos que ficam nas pontas, eles se duplicam e vão para as pontas de uma célula. Vou até fazer melhor, né? E aí, né, esses tubinhos aí, eles formam o que a gente chama de fuso acromático. Eles soltam pequenas proteínas assim, ó, tubulares, e essas proteínas tubulares, elas vão se conectar bem certinho na região do centrômero do seu DNA, que nada mais é do que um DNA embolado. Eu vou chamar isso aqui de cromossomo. Beleza? Não sei se você vai lembrar dessa figura, mas é basicamente isso. E é justamente o centríolo, que é esse tubinho aqui, essa organela citoplasmática, que faz com que você garanta a exata divisão celular de DNA para um lado e de DNA para o outro, para que as células recebam quantidades perfeitas de material genético. Show de bola? Beleza. Questão 7, hein? Caiu também como soldado combatente e bombeiro militar, só que foi lá no Espírito Santo, 2022, banca IDECAM. Muito boas essas questões, hein? Um estudante observou uma imagem esquemática de uma célula com diversas estruturas. Após a análise da imagem, o estudante classificou corretamente a célula como procariota. Legal, célula de bactéria. Entre os componentes abaixo, atenção, assinale aquele componente que não poderia estar presente nessa célula. Ele quer uma resposta que você não pode encontrar na célula procarionte. O que não tem na célula procarionte? Ó, membrana celular. Tem. A célula bacteriana possui membrana celular. Membrana celular, para quem não sabe, é a mesma coisa que membrana plasmática. Beleza? Parede celular. Vamos lá. Uma célula procarionte tem parede celular? Tem sim, tá? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, essa parede celular aqui da bactéria, desta célulazinha aqui procarionte, ela é formada por um componente químico chamado de peptido glicano. Tá bom? Ah, Belo, mas peraí. E a célula vegetal, que é eucarionte, por exemplo, ela não tem parede celular também? Tem. Só que a célula vegetal,
Essa parede celular, ela é composta de celulose, que é a que forma aí o papel, né? Papel da tua casa aí, papel de livro, de apostila, enfim. Papel normal é feito de celulose. Aí é a célula eucarionte vegetal. Beleza? Só que ela tem. Agora vamos lá. Ribossomo. E aí, será que uma célula procarionte tem ribossomo? Tem sim. Inclusive é o que faz as proteínas para esta célula, para esse vegetal. Agora, a célula procarionte tem lisossomo? Não. Não, porque o lisossomo faz digestão, intracelular. E essa digestão intracelular, esse lisossomo, essa organela, você só vai ter na célula eucarionte, tá? E DNA tem? DNA tem. Lembrando que na célula procarionte, esse DNA que existe, ele não fica protegido numa região chamada de núcleo. Ele fica disperso no citoplasma. Tranquilo? Então nós temos aí o nosso gabarito da questão 7, tá? Vamos para 8. Caiu também aqui no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará em 2016, banca Consulplan. Analise as afirmativas a seguir. Aí ele vem. Isso aqui é típico questão de FGV, tá? Típica questão de FGV, porque FGV gosta de saber quais são as corretas. Primeiro, uma das funções, isso aqui é cruel para o aluno, uma das funções, uma das importantes funções do retículo endoplasmático é a de transporte dentro da célula. Aí o aluno fica assim, caraca, ferrou. Eu lembro do retículo endoplasmático liso, que é com Lzinho, né? Ou conhecido como agranular, que produz lipídios, gorduras. E eu lembro que o Belo falou comigo do retículo endoplasmático rugoso, que é o granular, que é cheio de ribossomo preso nele e produz proteína, sintetiza proteína. Só lembro disso. Então tu vai gravar isso agora. Isso está certo. Uma das importantes funções do retículo endoplasmático é a de transporte dentro da célula. As coisas, quando são transportadas dentro da célula, têm participação do retículo endoplasmático, sim. Isso é uma novidade para você, leva essa informação para o seu coração, tá? Item 2. O retículo endoplasmático agranular, que é o liso, participa da produção da síntese de lipídios, inclusive os do grupo dos esteroides e dos colesterol. E do colesterol. Também isso está certíssimo. Item 1 e 2, por enquanto, está certo, tá? Colesterol, esteroides, lipídios, é feito sim através do retículo endoplasmático liso, que é o agranular, que é aquele que não tem ribossomos aderidos. 3. O retículo endoplasmático granular, né, que é o rugoso, ele tem a função de modificar e de eliminar secreções proteicas. Ou seja, estou fazendo ali proteína, cuja produção, ou seja, a produção dessas secreções proteicas ocorre no retículo agranuloso. Aí não, né? Aí não. Eu não posso produzir proteína no agranuloso. No liso, tá errado. Ele errou no finalzinho aqui. Quando ele jogou que a produção ocorre no agranuloso, ele está se referindo à produção dessas secreções proteicas. Então está errado. Combinado? Errado. Os lisossomos participam da destruição celular em determinadas situações que a sua membrana se rompe e as enzimas no seu interior passam para o citoplasma, destruindo. Gente, o lisossomo faz isso mesmo. Ele tem essa questão de você soltar as enzimas, né? E fazer a digestão da célula. Tá certo isso. Tá errado não. E o complexo Golgiense tem uma função de oxidação de outras substâncias orgânicas, em especial ácido graxo. Galera, cuidado, porque quando eu falo de oxidação de substâncias orgânicas, em especial ácido graxo, aí aqui eu já estou falando da participação de peroxissomos, tá? Outra organela que gosta muito de fazer oxidação de substância
é a mitocôndria. Então, né, que a gente vai jogar o oxigênio para dentro e a mitocôndria vai utilizar esse oxigênio para oxidar substâncias. Então, cuidado de jogar essa responsabilidade de oxidação na conta do complexo Golgiense. Está mais na conta de peroxissomos e de mitocôndria, tá bom? Então, isso aqui está errado. Eu diria, então, que as certas foi a 1, a 2 e a 4. Então, o gabarito estão corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. Beleza? Show de bola. Vamos atacar mais um pouquinho aqui. Questão da banca IBFC de 2015, PM de Minas Gerais, né? Independentemente da sua complexidade, muitos seres vivos possuem um funcionamento bastante semelhante a nível celular. Por exemplo, uma estrutura, né, uma organela presente na maioria das células dos eucariontes é responsável pelo processo de respiração celular, ou seja, a quebra da glicose e o armazenamento da energia liberada na forma de ATP. Assinale a alternativa correspondente ao nome dessa organela. Essa questãozinha é aquela melzinho na chupeta. Quem faz respiração celular para você é a mitocôndria. Gabarito B de quê? De Belo. Fechado? Próxima questão. Essa aqui não vou nem entrar muito no mérito, né? Vamos para a próxima questão 10. Nós temos aí, caiu no Bombeiro Militar 2014, PM do Paraná. Um pesquisador injetou uma pequena quantidade de timidina radioativa em células com o propósito de determinar a localização dos ácidos nucleicos sintetizados a partir deste nucleotídeo. Meus amores, para quem não lembra, a expressão ácidos nucleicos é só você trocar isso pela palavra DNA. Falou em ácido nucleico, falou em material genético, falou em DNA. Beleza? E ele fez isso utilizando uma técnica muito empregada em biologia celular, que é a autorradiografia combinada com uma microscopia eletrônica. Assinale a alternativa que apresenta os dois compartimentos celulares nos quais o pesquisador encontrará ácidos nucleicos radioativos. E agora, onde que ele vai conseguir encontrar DNA? Onde que ele vai conseguir encontrar ácido nucleico radioativo? É simples. Você tem que pensar em que lugares das células você tem DNA. E aí, o gabarito é a letra A. Por quê, galera? O núcleo de uma célula tem DNA? Tem. E as mitocôndrias? Também tem. Não se esqueça que a mitocôndria tem um DNA mitocondrial. É um DNA só dela, que existe para a mitocôndria dentro da organela dela, tá? E não é só a mitocôndria que tem, não. Cloroplasto também tem DNA próprio. Combinado? Então você vê que essa questão era só o aluno lembrar desse detalhe, tá? Não existe DNA no citossol, mas na mitocôndria tem. Tem DNA no núcleo, mas não tem DNA no retículo endoplasmático. Não tem DNA no citossol nem no retículo endoplasmático, nem DNA nos peroxissomos e no retículo endoplasmático. Entendeu? Então tá tudo errado aqui. Você só tem DNA realmente no núcleo e na própria mitocôndria. Combinado? Vamos para as últimas 5 questões. Essa caiu no vestibular da UERJ, tá? Foi aquele vestibular que o aluno fez em 2023 para ingressar na UERJ este ano, em 2024. Tive muitos alunos, graças a Deus, que passaram para a faculdade na UERJ. Vamos lá. Ao anoitecer, as células da retina envolvidas na percepção da luminosidade disparam sinais que estimulam a glândula pineal a produzir e secretar melatonina, que é um hormônio responsável por preparar o organismo para o repouso. Olha agora, por ser composta, né, por uma porção hidrofílica. Falei em hidrofílica porque eu gosto de água. Tenho afinidade com água. E uma outra porção hidrofóbica. Porção hidrofóbica
eu odeio água. Na verdade, eu tenho uma afinidade com gorduras. Legal. Aí ele fala, por ser composto de uma porção hidrofílica e de uma outra hidrofóbica, a melatonina, que é esse hormônio, penetra facilmente a membrana plasmática de diferentes tipos de células. Essa facilidade de penetração da melatonina deve-se à composição, galera, dessa membrana plasmática, que contém moléculas dos seguintes tipos. Ou seja, a pergunta é específica sobre a composição da membrana plasmática de uma célula. E a gente já aprendeu que a membrana plasmática de uma célula ela é uma bicamada fosfolipídica. E essa bicamada fosfolipídica, que compõe uma membrana plasmática, ela é formada por aquelas cabeças polares e por aquelas caudas, que eu chamo de caudas apolares. Quantas vezes vocês já não viram fazendo esse desenho? Então, meus amores, se eu tenho uma parte polar e uma parte apolar, é obviamente que o gabarito é a letra A. Tá lá, ó. Deve-se à composição da membrana plasmática que contém moléculas dos seguintes tipos: moléculas polares e moléculas apolares. É isso. Ele aqui está se referindo às caudas. Para quem não lembra, as caudas são esses tracinhos aqui no meio. E ele está se referindo às cabeças, que é essa partezinha que eu pintei de amarelo. Sacou? Questão boa do vestibular, caiu na UERJ. Lembrando, poxa, Belo, por que tu trouxe questão da UERJ se a banca é FGV? Porque a UERJ montava as provas do bombeiro aqui no Rio, tá? Então, fica ligado nisso. 12. Vestibular de 2022 da Universidade Estadual de Minas Gerais. A figura a seguir representa o modelo mosaico fluido da membrana plasmática aí de uma célula. Então tem regiões 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele falou, com base nessa figura, proteínas integrais e proteínas periféricas estão indicadas respectivamente aonde, hein? Ele quer a integral primeiro, né? É isso que quer dizer respectivamente, ou seja, nessa ordem, e ele quer as periféricas depois. Meus amores, todas as vezes que eu falo em proteína integral, é uma proteína que integra a membrana como um todo. Ela está integrada na membrana. Ela transfixa essa membrana. Ela passa pela membrana inteira. Então, se você analisar o número 1 e o número 2, você vê que o número 1 e o número 2 são coisas que estão mais na superfície. Não está ali, não são proteínas que estão atravessando toda a região da membrana. Tá? Muito menos o número 3, que está apontando aqui, né, umas setinhas ali mais voltadas para as caudas. O 2 está apontando mais para as cabeças. O 1 aqui está com uma cara de glicocálix, que faz um reconhecimento de substâncias. Então, a princípio, o gabarito aqui está com cara de ser 4 e 5, 5 e 4, né? Aí ele quer saber as integrais. Olha, número 5, porque se você olhar aqui, ó, o tracinho, a proteína é essa estrutura inteira, que eu pintei de vermelho ali. Então, ela transfixa, né, toda a região da membrana, tá aqui, ó, beleza? E a 4, ela tá muito mais na periferia. Aí eu concordo. Então, o nosso gabarito, a princípio, são proteínas integrais A5 e a periférica A4, respectivamente. Beleza? 13, estamos fechando. Caiu no técnico de enfermagem aí, técnico em farmácia, na banca FGV de 2022. No citoplasma das células eucarióticas, as organelas elas agem de forma integrada, havendo um constante fluxo de moléculas entre elas. Exemplo desse fluxo pode ser observado durante a produção de melanina no interior dos melanócitos, que são células da pele. Nestas células, mais especificamente no interior das vesículas
chamadas melanossomos, a enzima tirosinase atua na transformação da tirosina, que é um aminoácido essencial, em melanina. Então você vê que é um texto difícil, né? Observe o esquema que representa o melanócito, que é a tal célula, e algumas de suas organelas. Então eu tenho o melanócito aí, e eu tenho as organelas 1, 2, 3, 4 e 5. Você é obrigado a saber isso tudo? Não. Mas olha o que ele vai te perguntar, a FGV é mestre nisso, ó. Considerando a figura, o caminho percorrido pelas moléculas da enzima tirosinase, desde a sua produção até a sua entrada nos melanossomos, segue a sequência, ou seja, eu preciso pensar na produção da enzima e depois dessa enzima produzida, em primeiro lugar, eu preciso saber como que ela vai fazer para conseguir entrar numa outra estrutura chamada melanossomo. E aí, meus amores, como é que a gente faz, belinhos e belinhas? Uma enzima, via de regra, não é uma proteína com caráter especial. Toda enzima não atua ali com aquela função de acelerar reações químicas. Toda enzima não tem a ver com se ligar a um substrato e transformar aquela reação, diminuir a energia de ativação, deixar as reações mais rápidas. Pois então, qual é a organela que a gente consegue iniciar a produção de uma proteína? Porque para eu chegar numa enzima, eu tenho que produzir essa enzima. A enzima ela é uma proteína especial, é uma classe especial de proteínas. Então eu tenho uma enzima que tem que ser produzida e depois eu tenho que jogar ela no melanossomo. E aí? Eu vou começar a produzir a proteína onde? No núcleo, num retículo endoplasmático rugoso, num complexo golgiense ou no núcleo? Matei a questão. Eu começo a produção, desde a sua produção, aqui, na letra B de Belo, no retículo endoplasmático granuloso. Estou produzindo proteínas, enzimas. Depois, quem é que vai organizar isso? Quem é que vai empacotar essa minha enzima e depois conseguir organizar e levar até o melanossomo? O famoso complexo golgiense. Então, o item 3 é o retículo endoplasmático granuloso, né, rugoso. O item 2 é o meu complexo golgiense. E o item 1 é a minha tal vesícula, conhecida como melanossomo. Entendeu? E a FGV gosta desse tipo de transporte. Se eu não me engano, eu coloquei uma questão dessa quando eu gravei os vídeos do ano passado. Uma questão similar a essa. Vamos para a penúltima questão, 14, e a última é a questão de desafio. Banca FGV 2023. Olha só. Caiu aí para um professor de ensino fundamental e médio na parte de ambiente e saúde. É uma questão já mais difícil aí para a Prefeitura de São Paulo. Difícil, né? Mas vamos ver. Assinale a opção que indica a organela comum às células eucarionte e procarionte. Ou seja, eucarióticas e procarióticas. O que é comum? O que tem uma e que também tem na outra? Vamos ver? Será que eu tenho... Olha, gente, para quem não lembra, aqui, ó, lisozima, isso aqui é uma proteína, tá? Aqui já tá fora. Nunca falei nisso com vocês? Eu quero saber o seguinte, o que tem em uma que também tem em outra? Vamos lá. Mitocôndria tem nas duas? Não. Lisozima? Não. Retículo endoplasmático tem na célula procarionte, que é a bacteriana, e também na animal? Por exemplo, animal ou vegetal? Não, não tem nas duas. Retículo de Golgi, na verdade seria um complexo de Golgi? Também não. Galera, o que vai ter nas duas é isso aqui, ó, ribossomos. Com certeza, numa célula eucariótica você tem ribossomos, tá? Esses ribossomos podem estar livres ou associados a um retículo. E na procariótica você também tem ribossomos para fazer proteína. É a única organela que aparece nas duas, ok? Portanto, o gabarito da 14 é a letra D de dado. Combinado? E para a gente fechar, eu sei que foi uma aula muito longa para a gente começar a falar sobre citologia, vem mais aí, não se desespere.
você tem uma questão desafio que caiu na Olimpíada Brasileira de Biologia do ano passado. Eu quis pegar pesado porque eu quero que você entenda que no seu concurso pode aparecer uma questão bem difícil. Mas eu quero te tranquilizar porque eu vou te dar um bizu aqui e você vai ver como que a base de biologia faz você acertar esse item. Vamos ao texto final. Terapia contra o câncer com células CAR-T. O tratamento mais inovador da medicina já está no Brasil e cada vez mais perto de chegar ao SUS. A tecnologia CAR-T-Cell é um tipo de imunoterapia que utiliza linfócitos T, que são células, do sistema imune, responsáveis por combater agentes patogênicos e matar células infectadas. O tratamento consiste em retirar e isolar os linfócitos T, ativá-los e aqui faltou um hífen, reprogramá-los para conseguirem identificar células do câncer e depois inseri-los de volta no organismo do indivíduo. Nesse momento, as células de defesa modificadas voltam com mais força para eliminar as células tumorais. Perfeito, né? Todo esse processo, desde a coleta, modificação das células e aplicação no paciente, pode durar em torno de 60 dias. A parceria entre o Butantan, o Hemocentro e Ribeirão Preto e USP, o Hemocentro de Ribeirão Preto e a USP, na construção das duas unidades, tem o objetivo de ampliar o acesso ao tratamento e fazer com que ele chegue ao SUS. Até então, a terapia só era oferecida no Centro de Terapia Celular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e em pequena escala, um paciente em tratamento por vez. A criação de duas unidades de terapia celular, uma em Ribeirão Preto e uma em São Paulo, vai aumentar essa capacidade para até 300 pacientes por ano, Vamos torcer aí para que dê tudo certo, porque são muitas pessoas acometidas com câncer e vamos torcer para que essa terapia, essa imunoterapia dê muito certo aí. Aí ele fala o seguinte: na técnica CAR-T, os linfócitos T, olha agora, passam a expressar um receptor para o antígeno CD19. E o que é esse antígeno CD19? É uma proteína, olha o nome, uma proteína comum na superfície das células tumorais. Então, eu tenho um tumor, eu estou acometido com algum câncer, eu tenho uma célula tumoral, e esta minha célula tumoral, ela apresenta na sua superfície, tá aqui a célula tumoral, ela apresenta aqui na sua superfície uma espécie de proteína. E o objetivo é a técnica CAR-T, são esses linfócitos T começarem a tentar impedir e se conectar a esse antígeno CD19 e matar essa célula. A ideia é eu chegar aqui, na terapia e destruir isso aqui. Correto? A produção do antígeno CD19 nas células tumorais ocorre na seguinte organela. Ou seja, ele está perguntando, meu filho, a produção do antígeno CD19 nestas células tumorais ocorre em qual organela? Olha o que eu estou te falando. Na técnica CAR-T, os linfócitos T passam a expressar um receptor para esse antígeno, que é uma proteína comum. Eu estou falando de proteína. Então, meu filho, a produção desse antígeno vai ter que acontecer naquela organela que consegue produzir proteína. E aí, com esse fundamento na cabeça, você mata a questão, por mais difícil que ela pareça, você mata a questão sabendo que a organela que vai produzir isso aí é o retículo endoplasmático granular, que é a mesma coisa aqui, rugoso. Beleza? Meus amores, então, muito obrigado, belinhos e belinhas, por vocês terem ficado aqui comigo até esse horário. Eu sei que é pesado, mas é isso. Estamos no mês de março de 2024, reta final, uma sequência de aulas de citologia. Esse foi só o primeiro vídeo.
Devo fazer mais 2 vídeos aí de histologia e fechou o assunto. Aí a gente avança para o tópico 2 do nosso edital. Combinados? Então fiquem com Deus, que Papai do Céu abençoe a vida de cada um. Curta, compartilhe esse vídeo, comente aí se você está gostando, se você não está gostando, e aceito as críticas. Valeu? Tamo junto, beijão, até a próxima. Menos celular e mais produção. Um abraço.